bacharelado em 2002 na Universidade Nacional de Mar del Plata, fez o doutorado em bioinformática em 2007 na USP, foi bolsista de pós-doutorado no IME-USP entre 2007 e 2008, e depois, entre 2014 e 2016, no ETH Zurich. Em 2013, a Florência recebeu o Prêmio L'Oréal Unesco para mulheres na ciência, na área de matemática. Ela atua na área de probabilidade e estatística, e ênfase em processos estocásticos, bioestatística e aprendizagem estatística. A Florência é membro do Comitê Regional Latino-Americano da Sociedade Bernoulli, e ela é presidente do conselho desse comitê desde 2019. E hoje sua palestra é sobre seleção de modelos para processos estocásticos. Muito obrigada, Florência, por aceitar o nosso convite. Vai com você. Tá bom. Obrigada, Eulália. Bom, boa tarde a todos. E muito obrigada pelo convite para apresentar alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo com alguns colaboradores nesse seminário interinstitucional. Bom, não sei se, imagino que já está gravando, mas eu queria confirmar que aceito que ela seja gravada e disponibilizada. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre seleção de modelos para processos estocásticos. Então, eu tentei fazer uma apresentação, uma palestra bem desde o início, né, assumindo muitos conhecimentos prévios. Então, espero que seja compreensível para todos. Bom, então, começando do básico, digamos, um processo estocástico a gente considera uma família de variáveis aleatórias, né, XT, denotada XT, onde esse T é um índice, né, que pertence a algum conjunto possível, que está denotado por T maiúsculo, que assume valores em algum espaço. Então, essa XT é uma variável aleatória que assume valores em algum espaço, que a gente vai chamar de S. Qualquer espaço. Em geral, a gente usa o T, né? Em geral, o T denota tempo, né? Por exemplo, podemos ter tempo discreto, se T são os naturais, ou tempo contínuo, os reais, mas também podem representar outros índices. Digamos, o conjunto de índices poderia ser o espaço de C2, né? O reticulado C2, o R2. Então, o T, em princípio, pode ser um conjunto bem geral, e as variáveis podem ser variáveis discretas, contínuas ou até multidimensionais. Então, nessa palestra, eu vou considerar variáveis aleatórias com mais uma dimensão. E, em geral, digamos, a descrição do modelo, muitas vezes, pode ser feita por um conjunto de parâmetros, que eu vou denotar aqui com esse θ, que pertence a um espaço θk com dimensão variável, ou seja, a dimensão desse espaço de parâmetros seria dada por esse K, e ele pode, digamos, eu vou assumir que essa dimensão pode ser variável, pode assumir diferentes valores. Então, um exemplo bem simples é o de cadeias de Markov, por exemplo, assumindo dos valores 0, 1, com memórias diferentes. Então, memória 0 seria um processo independente, memória 1 seria a cadeia de Markov usual, onde você olha um símbolo para trás, para poder predizer o próximo símbolo, memória 2 e assim por diante. Então, quando você aumenta essa memória, você aumenta o espaço de parâmetros, porque você precisa mais parâmetros, mais probabilidades para poder descrever completamente esse processo, né? Então, nós podemos representar essa ideia dos diferentes espaços, né, dos diferentes espaços de parâmetros, a figura aqui, onde eu tenho que esses espaços estão contidos uns nos outros, né? Então, se eu penso θ0, no caso das cadeias de Markov, por exemplo, que θk represente a classe dessas cadeias de Markov de memória K, então, digamos, o espaço paramétrico das cadeias independentes, dos processos independentes, se eu, sobre 0, 1, eu só preciso um parâmetro, porque preciso saber qual é a probabilidade de eu observar
estou assumindo processos estacionários, né, onde a probabilidade é a mesma em qualquer tempo. Esses processos estão incluídos, esse conjunto de parâmetros estão incluídos nas matrizes de transição de ordem 1, que estão incluídas, por sua vez, nas matrizes de transição de ordem 2, e assim por diante. Então, eu penso que tenho um conjunto encadeado, né, de espaços de parâmetros, e lá tem um θ que é o que eu quero estimar, ou seja, esse θ é algum conjunto de parâmetros que pertence a algum desses espaços e tem alguma dimensão que eu preciso identificar. Então, o que seria, que a gente chama de seleção de modelos? Então, para cada processo como esse, como, por exemplo, o caso das cadeias de Markov, há uma dimensão mínima, né, ou básica, que a gente chama de ordem do processo, porque se eu pensar como descrever, por exemplo, uma cadeia de Markov, e uma cadeia de Markov de ordem 1 pode ser descrita como uma cadeia de ordem 2, basta que eu repita algumas linhas da matriz de transição. Por sua vez, pode ser descrita como uma cadeia de ordem 3, então eu vou repetindo parâmetros. Então, quando eu faço isso, tem uma redundância, né, nos parâmetros. Então, existe uma ordem mínima que consegue descrever esse processo e é o que eu chamo de ordem, né, desse processo estático. Por exemplo, mas isso não se aplica somente às cadeias de Markov, se aplica a qualquer processo que a gente observe que seja descrito por um conjunto de parâmetros. Então, se a gente observa uma amostra de um processo de dimensão mínima, ordem K, como podemos fazer para identificar essa dimensão? Ou seja, a gente observa um conjunto de dados, nós queremos ajustar qual será a melhor dimensão para esse processo, né, para descrever esse processo. Então, essa é a ideia de seleção de modelos, como estimar ou ajustar a dimensão do processo para eu obter, digamos, a mínima quantidade de parâmetros possíveis. Então, em geral, dado um K fixo, se eu fixar um K, a gente sabe estimar os parâmetros, né? Θ chapéu aqui no espaço de dimensão K. Por exemplo, usando máxima verossimilhança ou qualquer estimador, na maioria dos casos, a gente conhece estimadores consistentes para estimar os parâmetros, ou seja, isso fixando K. Então, a gente vai usar esses critérios, só que mudando o K e vendo como que a gente consegue estimar consistentemente esse parâmetro. Bom, então, aqui temos uma figura que é uma figura já bastante clássica, né, para a seleção de modelos em vários diferentes contextos. É uma figura bem geral, mas o que acontece basicamente é que quando você considera a verossimilhança, né, um parâmetro, e você muda, então aqui nós vemos, nós temos a complexidade do modelo, né, aqui nesse eixo X, esse eixo representaria a complexidade do modelo, quer dizer, da menor quantidade possível de parâmetros à maior quantidade possível de parâmetros. E o que acontece com a menos verossimilhança? Porque, em geral, eu quero maximizar a verossimilhança, mas se eu considero o oposto, eu quero minimizar, né, a verossimilhança, que seria essa curva aqui azul. Então, o que acontece quando você varia a dimensão do espaço, você aumenta o número de parâmetros, essa menos verossimilhança decresce, ou seja, você ajusta cada vez melhor os seus dados. Se eu fosse usar esse critério, eu acabaria, desculpa, eu passei sem querer, eu acabaria escolhendo o modelo que tem a maior complexidade possível, a maior quantidade de parâmetros possíveis, mas isso é o que me dá o superajuste, que a gente chama de overfitting, né? Essa palavra que se escuta bastante. O overfitting é você acaba sobreajustando a amostra, os dados que você tem, mas esse modelo não necessariamente é bom, porque você quer um modelo que possa servir para predizer dados futuros, né? Dados que você não observou. E se você superajustou seus dados, esse modelo vai ser ruim, né? Para predizer dados independentes dessa amostra que você observa. Então, o que você gostaria de ter é uma coisa no meio, digamos. Um modelo que, se você vê... bom, aqui não está representada a curva que seria a curva de erro de predição, que é o que você, na verdade, quer minimizar. Ou seja,
eu quero obter um modelo da minha amostra que possa ser bom para predizer dados independentes da minha amostra, que eu nunca observei. Esse erro de predição tem um comportamento parecido com essa curva vermelha aqui. Então, ele é, digamos, quando você aumenta, por isso que quando você tem uma complexidade alta e você superajusta, não necessariamente você vai ter um bom desempenho desse modelo. Então, o que nós tentamos fazer é regularizar a menos verossimilhança aqui, adicionando uma penalidade, ou seja, eu regularizo essa função com uma função aqui, uma penalidade que depende da complexidade do meu modelo, para poder chegar numa aproximação dessa curva vermelha, que estaria representando ou tentaria aproximar esse erro, essa curva de erro de predição. Bom, então essa penalidade vai ser uma função que vai crescer com o número de parâmetros do meu modelo. Em geral, esse é digamos, o gráfico que descreve um pouco este fenômeno de utilizar métodos regularizados para você conseguir ajustar a dimensão de um modelo e não ter superajuste. Então, nessa palestra, eu vou falar de dois trabalhos que são diferentes, mas que, em natureza, representam este conceito de você regularizar uma medida de ajuste para poder ajustar de forma consistente a dimensão de um modelo, né, no contexto de processos estocásticos. Então, o primeiro modelo que eu vou considerar é uma série temporal, XT, assumindo valores em RD, então é um processo estocástico multidimensional, digamos, são vetores que eu observo, e o T nos naturais, né? Então, um processo estocástico a tempo discreto. Então, digamos, eu posso representar esse processo, então, esses diferentes vetores que eu vou observando no tempo, dessa maneira. Então, tem dimensão D, cada entrada é uma variável aleatória real, ou, digamos, eu vou considerar também um caso discreto, mas de forma discreto no sentido de observar valores num alfabeto finito. Mas, de forma geral, é um vetor em R, né, nos reais. Esse, então, é o primeiro processo que eu vou considerar. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolveu com duas pesquisadoras da UBA, a Daniela Rodrigues, da UBA, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, a Daniela Rodrigues e a Mariela Sued, e dois alunos, o Matias Lopes Rosenfeld, que é aluno de doutorado lá, e o Magno, que é meu aluno no IME. A gente fez um trabalho de tentar identificar blocos independentes nessas séries temporais, ou seja, eu quero selecionar uma estrutura que seja de independência nesse vetor que tem dimensão D. Esse artigo, bom, para quem tiver interesse depois, eu passo a referência, foi aceito recentemente no Journal of Time Series Analysis, aí está o endereço. Bom, mas então, o que nós queremos fazer para estas séries temporais multidimensionais? A gente quer identificar blocos independentes dentro desse processo. É uma coisa bastante simples, digamos, de identificar a estrutura, mas suponhamos que esse vetor de D dimensões, ele está decomposto em blocos independentes, neste caso, 3 blocos independentes nesses pontos aqui, no K, na posição K e na posição K mais L. E eu vou chamar esse conjunto dos pontos onde eu tenho independência, né, desses blocos, como o estrela aqui. Então, a questão é, eu quero identificar esses pontos a partir de uma amostra desse processo, mas eu não sei nem quantos pontos de independência eu posso ter, e eu não sei onde que estão esses pontos, em que posição desse vetor esses pontos estão, né? Então, basicamente é isso que eu vou tentar identificar com um método de regularizado, um método basicamente, de uma função de custo regularizada, como que a gente viu no gráfico. Então, a primeira questão é, a gente vai construir uma função de distribuição acumulada para esse vetor, né, de dimensão D, que tem um determinado conjunto de pontos de independência. Então, se eu tenho um conjunto U de pontos de independência, a minha função de distribuição vai fatorar, né, vai poder ser fatorizada
a partir desses pontos. Então, se eu tenho K pontos de independência, eu tenho um produto das funções de distribuição marginais, né, para cada bloco. Então, primeiro eu vou construir essa função de distribuição acumulada, e quanto maior o número de pontos de independência que eu tenho, menor é o sobreajuste do modelo, porque eu vou considerar uma abordagem totalmente não paramétrica. Então, não vou ter parâmetros em cada bloco, sino que vou utilizar estimadores não paramétricos. Então, quando eu aumento o número de blocos de independência, o meu modelo fica mais simples, fica muito mais fácil de descrever. Então, menos complexo, né? Então, bom, com essa função de distribuição, a gente calcula uma função de custo, que é essa função que a gente define aqui, L de U, e F, digamos, F seria a função de distribuição do vetor inteiro de dimensões, e U seria um candidato a pontos de independência, um possível candidato a ser o vetor estrela de pontos de independência. Então, para esses dois argumentos aqui, a gente calcula essa função de custo, que, na verdade, aqui é a definição teórica, mas a gente tem que estimar isso a partir de uma amostra, porque a gente não consegue calcular isso exatamente, né? Essas são as versões teóricas, e a gente depois dá uma versão empírica dessa quantidade. Então, eu vou fazer o supremo sobre todos os possíveis vetores da diferença entre a F, que seria a função de distribuição do meu processo inteiro, né, sobre o vetor de dimensão D, e a FU, que é a versão fatorizada que está dada aqui em cima, onde fatoriza com esses pontos de independência. Então, essa é parecida, digamos, tem uma inspiração na distância de Kolmogorov, né, no teste de Kolmogorov-Smirnov, que faz uma distância entre funções de distribuição dessa forma, fazendo o supremo sobre todos os possíveis valores da diferença dessas funções de distribuição. E a propriedade fundamental, então, dessa medida é que, se eu tenho um conjunto U que está incluído no meu conjunto verdadeiro de pontos de independência da minha distribuição F, então essa L é igual a zero. Ela é exatamente igual a zero, porque aí a FU coincide com a F, e aí essa distância, digamos, esse custo, fica igual a zero. Enquanto que, se eu tenho um U que não está incluído no estrela, que seria o verdadeiro conjunto de pontos de independência, essa L é positiva. Então, essa vai ser a propriedade fundamental que vai nos permitir poder recuperar esse conjunto U estrela com um método de, digamos, ajuste regularizado. Então, como que a gente vai estimar esse U estrela? Então, primeiro, a gente tem que calcular uma função de distribuição empírica, porque a gente observa uma amostra. Bom, aqui eu vou pedir desculpas que eu escrevi todas as notações. Aqui esse Gzn, né, denota uma amostra de tamanho N do meu processo, né, multidimensional. Então, são N vetores de dimensão D que eu observo como amostra, né, do meu processo. Então, eu vou estimar simplesmente a função de distribuição F no vetor inteiro, fazendo as frequências empíricas, né, de quantos desses vetores são menores ou iguais a um dado X aqui, né? Bom, e a partir disso, eu vou calcular a função de custo penalizada, que é a mesma L que eu defini antes, só que agora com a F chapéu. Em vez de ser a F teórica que eu tinha antes, como eu não consigo calcular a F teórica, eu consigo observar a F chapéu, né, a F empírica, e eu vou regularizar essa função com uma penalidade, que é a penalidade que a gente viu no gráfico, que é uma penalidade que tenta, digamos, bom, penalizar, por redundância, né, penalizar modelos muito complexos. Então, aqui a penalidade vai ser inversamente proporcional ao tamanho de pontos que eu tenha no U, né, de pontos de independência. Bom, então, uma vez que eu defino essa função de custo penalizada, eu defino meu estimador como aquele conjunto U que minimiza essa função de custo penalizada, né, essa L de U
xn aqui. Então, sobre todos os possíveis U incluídos no meu possível, nessas coordenadas, né? 1 até D-1. D-1, digamos, porque eu estou pegando os limites direitos desses blocos, né? Então, o outro bloco fica já diretamente definido. Então, essa é um das primeiras exemplos, né, de como utilizar a regularização, né, da complexidade do modelo para você poder estimar uma estrutura. Neste caso, a estrutura está dada por esse conjunto de pontos de independência que a gente não sabe a priori quantos pontos de independência nós temos. Bom, o que a gente provou, então, nesse trabalho é que se eu tiver um primeiro resultado que é bastante geral, que diz que se tem uma determinada taxa de convergência da minha F empírica para a F teórica, aqui sem pensar sem saber que tipo de processo eu tenho, se eu tenho dependência no tempo, se eu tenho independência, qualquer processo onde eu tenha uma certa taxa AN de convergência da minha F chapéu para a minha F, e se eu escolho um lambda n, que era o termo de penalidade, né, que eu mostrei antes, a constante de penalidade, se eu escolho essa constante indo para zero, mas de uma forma, digamos, mais devagar que essa taxa n, né, então eu consigo recuperar um conjunto de independência ou estrela quase certamente para um n grande, né, com probabilidade de 1 para n grande. Então, esse é o primeiro resultado que a gente provou nesse trabalho. A gente, bom, nós demos alguns exemplos onde a gente pode ter, ou seja, que tipo de taxa N a gente pode observar em alguns processos e que tipo de lambda N a gente poderia escolher para esses casos. Então, um exemplo mais simples, digamos, seria pensar que eu tenho um processo independente, identicamente distribuído, e então, com a F chapéu sendo a função empírica, né, definida antes, então, nesse caso, se eu pegar um lambda n dessa forma, uma penalidade, aí, para esses processos, eu tenho uma certa convergência n, né, que me permite pegar uma penalidade do tipo C, n a menos psi, onde o psi é um valor entre 0 e 1,5, e nesse caso eu obtenho consistência desse estimador para os pontos de independência. E outro exemplo que a gente considerou nesse trabalho é o caso discreto, ou seja, processos assumindo valores em um conjunto finito, cada variável xj lá do vetor, assumindo valores num conjunto finito, mas que satisfaçam uma propriedade de mistura, né? Então, a propriedade de mistura aqui é a probabilidade condicional, né, de uma certa observação, um certo vetor X1K, quando eu condiciono num passado remoto, digamos, né, com uma certa distância, bom, aqui a notação é um pouco complicada de entender, mas quando eu condiciono nos primeiros M termos, mas eu observo esse vetor aqui, X1K, lá um pouco mais no futuro, e eu comparo essa probabilidade com a probabilidade marginal, né, de X1K, isso tem que ser menor ou igual que essa função psi-L, que é uma função que vai para zero quando ele vai para infinito. Ou seja, quanto maior a distância entre esses dois tempos, menor vai ser essa diferença entre essas probabilidades. Bom, essa é uma propriedade bastante clássica, né, de mistura para processos estocásticos. Então, se a gente, usando um resultado que foi provado por Chisar em 2002, onde ele prova que para processos satisfazendo a propriedade psi-mixing aqui, então ele prova que existe uma determinada taxa de convergência das probabilidades empíricas que eu posso observar numa amostra para as probabilidades teóricas. Então, nesse caso, usando esse resultado, a gente consegue provar que para um processo discreto, que seja com uma taxa psi-mixing aqui, de mixing, que seja... desculpe, estão vendo agora? Eu saí, eu cliquei na minha... Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Aqui eu apertei uma coisa e saiu da apresentação, então vou continuar aqui. Ok, estamos escutando.
Tá bom. Então, nesse caso, digamos, para processos discretos que satisfazem essa propriedade de mistura, com uma taxa exponencial, né, que é bastante forte, né, de mistura bastante forte, mas são processos dependentes, né, a gente pode pegar o mesmo tipo de penalidade que no caso independente, e aí a gente teria consistência quase certa para o estimador do conjunto de pontos de independência. Então, esses são os dois exemplos que a gente considerou nesse trabalho. Bom, e a gente aplicou este método para dados de vazão em diferentes pontos do Rio São Francisco. Então, aqui a gente tem um desenho, né, do Rio São Francisco, que na verdade começa aqui embaixo e vai lá para cima. Então, nós pegamos 10 estações onde é medida a vazão do rio, e a ideia era, bom, vamos ilustrar, né, ilustrar o método com esses dados, que existem dados disponíveis aqui, tem uma agência que regula que mede todas essas coisas nos rios, né, porque tem as hidroelétricas, então existe muito interesse em conhecer se dá para predizer, né, qual vai ser a vazão no rio, né, para o futuro. Então, a gente pegou esses dados e pegamos 10 estações no rio e aplicamos o método, né, bom, os algoritmos. Nós propusemos 2 algoritmos, não vou entrar em detalhes aqui, porque estenderia muito tempo, mas a gente desenvolveu 2 algoritmos para estimar e aproximar de uma forma um pouco mais rápida esse conjunto de pontos de independência, e nesse caso a gente obteve que esse vetor, né, com dimensão 10, pode ser dividido em 2 blocos, 3 estações aqui, que seriam independentes dessas outras 7. Se a gente vê o desenho, exatamente é onde tem a maior distância, né, entre os pontos aqui, e aqui a gente tem, digamos, box plots com a vazão, né, nessas diferentes estações, e a gente vê que, de fato, parece haver aqui né, uma quebra de comportamento a partir dessa estação 7 para 8, onde a vazão fica muito menor. E aqui, exatamente aqui no meio, onde tem a maior hidroelétrica, que agora eu não vou lembrar como que se chama, tem uma hidroelétrica... A maior hidroelétrica do Rio São Francisco está exatamente entre esses 2 pontos, né? E aí vocês veem como, de fato, quebra completamente essa variável de vazão, né, entre essas 2 estações. Bom, isso a gente usou como exemplo para ilustrar esse método. E outro exemplo que eu queria mostrar aqui, digamos, um exemplo diferente, mas onde a gente usa o mesmo tipo de abordagem, no sentido de regularizar uma verossimilhança, né, para poder ajustar a dimensão do modelo. Eu di uma rede aleatória, que eu vou denotar como A, N por N, digamos, com N nós, uma rede aleatória com N nós, N um número natural, e essa A vai denotar a matriz de adjacência da rede. Então, eu tenho uma rede aqui, por exemplo, essa aqui com 7 nós, com 7 nós, eu teria uma matriz de adjacência de 7 por 7, né? Ou seja, mas quando eu começo a observar, eu vou observando a minha rede, se eu penso isso como uma amostra que eu vou observando, quando eu observo 2 nós, eu tenho uma matriz A 2 por 2, quando eu observo o terceiro nó, já tenho uma matriz 3 por 3. Então, a matriz de adjacência me diz, se eu tenho um, significa que eu tenho uma aresta entre esses 2 nós. Então, aqui tem na posição 1, 2, porque eu tenho uma aresta entre os nós 1 e 2, e assim por diante. Então, a matriz de adjacência é uma matriz que só tem zeros e uns, e ela me indica onde que eu tenho uma aresta entre 2 nós, aqui da minha rede. E aqui eu desenhei essa rede com esses nós com diferentes cores, porque o modelo que a gente considerou aqui é um modelo que se chama modelo estocástico de blocos, que é um modelo de rede aleatória que considera que os nós podem pertencer a diferentes comunidades. Então, você tem K comunidades, aqui o K da dimensão do modelo vai ser exatamente o número de comunidades. Neste exemplo, eu desenhei aqui, nós teríamos 2 comunidades, os nós azuis e os nós vermelhos.
Só que a questão é, quando você observa a rede, você não observa as cores, você quer determinar quais são essas cores, qual é a cor de cada nó, e também quer determinar, o interesse, no nosso caso, é saber quantas comunidades tem, porque existem vários algoritmos, vários métodos para, que se chamam de community detection, que, digamos, se eu fixar o K, se eu dizer, eu quero 2 comunidades, eu coloco no algoritmo a minha rede e ele vai me dizer que não pertencem a cada uma das comunidades. Mas o que a gente queria tentar responder é, será que a gente consegue estimar de forma consistente quantas comunidades existem? Porque às vezes não é tão claro você saber quantas comunidades você tem na sua rede. Então, esse foi o trabalho que a gente fez aqui. Então, esse foi um trabalho de uma aluna de doutorado, Andressa, do IME, que agora é professora em São Carlos. Bom, e a gente fez esse trabalho aqui nesse artigo, que acabou de ser aceito no IEEE, Transactions on Information Theory. Bom, só como comentário, a Andressa acabou o doutorado em 2018, e a gente submeteu o artigo, acho que em março de 2018, e ele só foi aceito agora, depois de mais de 2 anos. Então, foi uma coisa muito, muito bizarra, que com esse artigo tanto tempo, mas parece que a revista tem essa característica. Bom, enfim, tem que ter muita paciência, né? Então, o que a gente queria detectar neste tipo de modelo, então, o nosso objetivo é exatamente estimar quantas comunidades tem. Então, o espaço paramétrico desse Stochastic Block Model, né, desse modelo, ele está dado por, primeiro, uma distribuição de probabilidade π, que vai me dizer qual a probabilidade de um nó pertencer a cada uma das comunidades, e, por outro lado, uma matriz, que é uma matriz K por K simétrica, que me diz qual é a probabilidade de eu ter uma aresta, dado que esses nós pertencem a determinada comunidade. Por exemplo, se eu tenho 2 comunidades, eu tenho uma P simétrica, eu tenho uma probabilidade para conectar nós da comunidade, 2 nós da comunidade 1, uma probabilidade para conectar 2 nós da comunidade 2, e uma probabilidade para conectar nós de diferentes comunidades, já 1 ou 2. Aí, por isso que é simétrica, são arestas não dirigidas, né? São redes não dirigidas. Então, esse é o espaço paramétrico. Nosso objetivo é exatamente calcular qual seria o K ótimo dada uma amostra. Né? Então, aqui a gente fez uma abordagem bayesiana, digamos, mas por um lado é bayesiana e por outro lado tem toda uma tradição em teoria da informação, que utiliza uma distribuição a priori sobre os parâmetros do modelo, mas tem toda uma justificativa, né, dentro da teoria da informação. Não tem nada a ver com a estatística bayesiana, mas são dois contextos bastante diferentes, mas que se comunicam. Mas a gente pode pensar toda essa abordagem do ponto de vista bayesiano. Então, a gente primeiro dá uma a priori, né, para esses parâmetros, para essas distribuições π e p, né, para essas probabilidades, como distribuições de Dirichlet, que são bastante clássicas, e nesta abordagem são, digamos, são as que você consegue utilizar para poder obter posteriores fechadas. Então, basicamente, a gente usa o que é clássico já nessa área. Então, com essas priores, a gente consegue calcular o que se chama distribuição de Krzyzewski-Trofimov, que é a esperança a posteriori. Digamos, eu vou fazer a distribuição de mistura. Na verdade, essa é uma distribuição de mistura da verossimilhança, da probabilidade de observar uma dada rede aqui, AN, XN, vezes N, né, com esses parâmetros π e p, e aí eu integro, utilizando essa a priori que eu coloquei, integro sobre todos os possíveis valores de π e de p, né, com essa a priori. E aí eu obtenho essa KT, que a gente chamou de KT de K. Então, essa é uma função que se chama distribuição de Krzyzewski-Trofimov e que a gente usa como substitutiva da verossimilhança.
né? Então, a gente usa essa função como substitutiva da verossimilhança, que, em geral, é difícil de calcular, precisamente porque você observa a sua rede, mas não observa as comunidades. Se você observasse quais são as comunidades, seria fácil de calcular, mas como você não observa, tem que somar sobre todas as possíveis comunidades e fica uma coisa bastante complicada. Então, o estimador, neste caso, seria, a gente quer maximizar o logaritmo da verossimilhança, eu vou subtrair uma penalidade. Bom, aqui, vejam, eu troquei o mínimo, no outro caso, eu queria minimizar um custo, aqui eu maximizo uma verossimilhança. Isso é totalmente, digamos, a gente troca dependendo do contexto. Às vezes você quer minimizar um custo, outras vezes você maximiza uma verossimilhança. Então, aqui a gente usou o oposto, digamos, maximizar essa função que vai representar a nossa verossimilhança para o nosso modelo e aí subtrai uma penalidade e vai crescer com o número de comunidades. Bom, a penalidade tem uma forma bastante feia, mas não tem, digamos, ela tem toda essa forma, mas o que importa, na verdade, é saber que ela é da ordem K-cubo vezes log-n. De todos os termos, o que domina aqui é esse primeiro, que é da ordem K-cubo, né? Logaritmo de n. Então, isso é o importante. O restante é só para... Porque tem uma forma que é a menor possível que você pode ter, que funciona no caso, mas não tem uma justificativa maior do que esse. A K-cubo de funcionaria também. Bom, então, no trabalho, nesse trabalho, na tese da Andressa, ela provou esse teorema de consistência e diz que se a gente tem um modelo, esse processo, essa rede, né, que você observa, ela foi gerada como esse modelo estocástico de blocos, com ordem K0, ou seja, com K0 comunidades. Essa é a menor, como eu falei antes, é a menor ordem possível, ou seja, eu posso, essa rede com K0 comunidades pode ser representada como uma rede com K0 mais 1 comunidades. Bastaria que eu pegue uma comunidade, eu divido em 2 e eu simplesmente repito algumas probabilidades. Mas a gente quer a menor ordem possível. Então, se ela foi gerada com essa menor ordem possível K0 e com esses parâmetros, e se eu uso essa forma dessa penalidade como eu defini antes, então, eu vou ter que o estimador KT, para a ordem, né, para o número de comunidades, ele é consistente. Ele vai recuperar exatamente esse número de comunidades com probabilidade 1, quando n cresce, para n suficientemente grande. Uma coisa interessante, só para remarcar aqui, é que no caso anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar, não queria ir aí. Queria ir na definição do... Só um minutinho. Aqui, uma coisa interessante para notar é que a gente obteve esses resultados sem assumir que a gente conhece uma limitante superior para cá. Em geral, os resultados de consistência, digamos, assumem que você diz, bom, eu sei que o número de comunidades é como máximo 10 ou como máximo 15, e aí eu consigo ter consistência dos meus estimadores. Aqui, a gente pode usar qualquer K entre 1 e N, então é ilimitado, digamos. Quando N cresce, o K também cresce. Ou seja, a gente assume que o K verdadeiro, a ordem do meu processo é K0, ele é finito, mas o número de candidatos pode crescer, o número de possíveis candidatos pode crescer com o tamanho da amostra, o que complica um pouco as provas e os resultados. Mas essa é digamos, uma abordagem bastante geral neste caso. Bom, e aí, nós fizemos algumas comparações, né, deste estimador KT, que seria a curva azul, a gente viu qual é a proporção de vezes, né, nas simulações, que ele acerta o verdadeiro valor do número de comunidades. Em geral, aqui tem vários métodos, tem 4 métodos. Em geral, os outros funcionam também bastante bem, esses outros 3, mas no caso de redes desbalanceadas, vocês veem aqui π, né? Π é a probabilidade de você obter
a probabilidade de que um nó pertença a cada uma das comunidades. Aqui consideramos 3 comunidades. Então, essa primeira e essa terceira rede aqui são balanceadas, ou seja, você vai ter mais ou menos 1/3 dos nós em cada uma das comunidades. Agora, quando você vai para redes desbalanceadas, e aqui não é tão desbalanceado, digamos, é mais ou menos, mas quando você tem redes já um pouco mais desbalanceadas, com um número diferente de nós em cada comunidade, já os outros métodos, em geral, não funcionam tão bem. São métodos que usam alguns alguns algoritmos de spectral clustering para detectar as comunidades, enfim, usam outra metodologia, eles não funcionam tão bem, e o nosso conseguiu ainda recuperar bastante bem o número de comunidades. Bom, então, para finalizar aqui, vou deixar algumas perguntas em aberto, algumas questões que a gente gostaria de responder no futuro, né, em trabalhos futuros. Primeiro, o que acontece com modelos em alta dimensão? Digamos, quando esses parâmetros D é a dimensão do vetor, no caso das séries temporais, ou K, nesse segundo exemplo, o número de comunidades vai para infinito. Quando você tem cada vez, ou seja, modelos com parâmetros com dimensão que diverge, o que acontece? Você consegue, ainda assim, ter estimadores consistentes? Então, essa é uma pergunta interessante para pensar, para futuros trabalhos. Também o que acontece com a velocidade de convergência do estimador. Então, a gente, nesses 2 trabalhos, a gente provou convergência pontual, digamos, simplesmente a consistência, mas não temos uma ideia de variabilidade ou qual a probabilidade de você errar por uma certa margem, né? Então, isso seria também uma questão interessante para abordar. E talvez pensar também em outras estruturas de dependência. No caso do vetor, né, multidimensional, a gente usou uma estrutura bastante simples, que é essa de blocos independentes. Isso, digamos, assume que você tem uma ordenação das variáveis. Como no exemplo do rio, você tem pontos que estão naturalmente ordenados, mas você tem muitas outras situações onde você tem variáveis que têm uma ordenação natural e você poderia querer observar outro tipo de estrutura. Por exemplo, modelos gráficos basicamente são campos markovianos definidos em grafos, digamos. Você tem cada variável, quando você condiciona em todas as outras variáveis, elas dependem somente de alguns vizinhos, né? E isso, no contexto finito, é o que se chama modelo gráfico. Então, isso é uma pergunta interessante para pensar. Tem um aluno, o Magno, um aluno de doutorado, que está trabalhando um pouco nessa linha de realizar esse método da detecção dos blocos, né? Para você, em vez disso, você recuperar um grafo de dependências condicionais. Bom, e outra pergunta também em aberto para qualquer uma dessas 2 linhas seria você obter desigualdades do tipo oráculo, quando você não assume que o que você observa vem de um modelo correto, de um modelo com dimensão finita, sino que o seu processo pode ser muito mais complicado, mas você usa essas classes com número finito de parâmetros como aproximações, né? E aí você adiciona a isso o erro de não estimar corretamente, você adiciona um erro, além disso, de viés, digamos, um erro de aproximação ao modelo correto. Bom, são as perguntas que ficam, então, muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido claro nas explicações. Muito obrigada, Florência. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode liberar seu microfone e ir em frente. Uma pergunta.
Ou então falar pela conversa aí. Eu tinha... Oi, vocês estão me escutando? Sim, estou escutando. Ah, bom, talvez tenha uma pergunta do próprio Américo ali, não sei se ele quer falar primeiro, porque a minha pergunta era bastante bobinha, Pode né? falar, Guilherme. A minha primeira pergunta era, no primeiro exemplo que tu mostrou, né, desses processos que tem dimensão D, como é que vocês têm ideia de como é que o efeito da dimensão, qual é o efeito da dimensão no problema estatístico, digamos assim? Porque é claro que intuitivamente, claro que se o vetor é grande, é mais difícil, talvez, né, de fazer a estatística, mas o quão difícil é? Vocês têm alguma ideia de como é que funciona isso? Então, isso é uma das perguntas, de certa forma, então, acho que não preciso compartilhar aqui. De certa forma, é uma das coisas que a gente gostaria de ver agora, né? Ou seja, qual é a influência dessa dimensão? Porque, obviamente, quando você vai ver esses resultados de velocidade de convergência, por exemplo, no caso discreto, né, de um alfabeto finito, obviamente, a velocidade de convergência depende dessa dimensão. Claro. Então, é uma coisa que a gente gostaria de estudar agora, ou seja, como isso influencia essa velocidade e isso vai influenciar, por sua vez, o método que, né, você consegue propor para, que você consegue ter para recuperar. Então, sim, de fato, influencia. No caso finito, é claro, porque, em geral, essas velocidades de convergência dependem do tamanho do seu alfabeto, né? Então, quando você tem um vetor de dimensão D, seu alfabeto é exponencial. Se você tem 2 símbolos, você tem 2 a D símbolos, configurações possíveis. Claro. Então, em princípio seria exponencial. Depois, tem que ver se nas aplicações que você pensa ou nos contextos que você pensa é razoável ter um alfabeto totalmente, ou seja, exponencial ou o maior possível, ou você tem outras restrições onde conseguir restringir o tamanho do alfabeto, né? Eu até fiquei pensando nessas coisas, assim, é muito vago, né, mas essas coisas de... Imagina que tivesse um vetor de dimensão muito grande, mas, de alguma maneira, tu tem uma hipótese a priori de que ele se decompõe em pedacinhos pequenos, ou algo do tipo, sabe? E que seria uma espécie de esparsidade, de alguma maneira. Será que isso já poderia ser explorado também, coisas desse tipo? Eu acho que sim, acho que as possibilidades são enormes, digamos. Você pode pensar muitas situações diferentes onde ou seja, os métodos são bem gerais, onde você regularizar, né, uma verossimilhança, uma função de custo. Então, isso se aplica a vários contextos diferentes. Então, né? Mas eu acho que sim. Exatamente, uma coisa eu acho muito interessante para pensar agora é esses contextos onde você realmente tem alta dimensão. Ou seja, aqui a gente fez uma coisa muito em baixa dimensão, porque quando você quer calcular essas coisas, isso custa muito. Então, custa muito computacionalmente. Então, mas uma coisa interessante seria pensar em realmente alta dimensão e coisas esparsas, né? Exatamente, modelos esparsos, onde você tem poucos parâmetros. E se me permite só mais uma última pergunta, em relação ao segundo trabalho, a penalidade ser K ao cubo, log N, o K ao cubo vocês têm alguma intuição por detrás, assim, por que é K ao cubo? Por que não é K ao quadrado, sim. ou K alguma coisa? Sim, digamos, existe o método clássico de seleção de modelos, o mais conhecido é o BIC, que chama Bayesian Information Criteria, né? Então, é um método que também se aplica a muitos modelos diferentes, mas, em geral, ele é um método de você pega a verossimilhança e você regulariza essa verossimilhança com uma penalidade onde você vai ter logaritmo do tamanho da sua amostra, que é o logaritmo do N, que aparece aí, e o que multiplica o logaritmo do tamanho da amostra é basicamente quantos parâmetros você tem no modelo. Então, nesse modelo de rede, esse BIC especificaria K quadrado,
parâmetros, ou seja, da ordem K quadrado, porque você tem essa matriz P, né? Essa matriz P tem dimensão K quadrado. Então, com um modelo com K comunidades, você tem os seus parâmetros crescem da ordem K quadrado. Só que... não, mas aí tem a distribuição π também, que tem mais K, né? Então... mas soma. É K quadrado mais K, que acaba sendo ordem K quadrado. Ou seja, ele soma, a ordem final seria K, e não é K cubo. O problema é que, com o tipo de prova que a gente fez, a gente não consegue provar com K quadrado. Ou seja, precisa uma penalidade mais forte. Tem um resultado que saiu em 2017 do Bickel e Wang, acho que Wang Bickel, o Peter Bickel, onde eles usam uma penalidade muito maior do que isso. Já eles usam uma penalidade absurdamente grande, que é N log N. N é muito grande, e que nos dá essa curva vermelha que nas simulações, é um método que basicamente não funciona com essa penalidade. Eu vou tentar, porque com uma penalidade tão grande, você acaba penalizando demais. Então, eu vou tentar mostrar aqui outra vez o desenho, não sei se vocês estão vendo aqui. Então, esse método está vendo aí? Sim. Sim. O método do Bickel, com essa penalidade, essa curva vermelha aqui, que penaliza demais, então, para você conseguir recuperar, né, o número de comunidades, você precisa de uma amostra enorme, né? Mas a gente conseguiu reduzir essa penalidade a K cubo log de N, né, que é bem menor que N log de N. Mas a gente está trabalhando em tentar provar que o BIC, de fato, é consistente também com ordem K quadrado, porque isso faz com que você consiga não penalizar demais, né? Entendi. Obrigado, Florência, obrigado. Florência, antes de passar a outra, só um parênteses. Eu não entendi bem. Com essa penalidade do Bickel, por exemplo, você quer que tenha muitos, o K seja grande ou pequeno? Você penaliza... Quando você penaliza demais, você acaba obtendo um K estimando um K muito menor do que, em princípio... Ou seja, você precisaria, se por exemplo, suponhamos que você tem 3 comunidades, você vai penalizar demais, vai obter 1, 2, e você vai precisar de uma amostra muito grande para, de fato, enxergar que tem 3. Tá, obrigada. Tem aqui uma pergunta do Américo, mas eu não sei se ele quer fazer pessoalmente ou leio aqui. Se você pode comentar sobre... Américo. Posso fazer, eu explico melhor. A escolha da função de regularização muitas vezes é mais arte e intuição do que técnica, né? Você muitas vezes é problem dependent isso. Pegando um pouco o gancho do que o Guilherme falou, você pode ter às vezes um processo estruturado com alguma esparsidade que você quer tirar proveito, então talvez nesse caso seja mais interessante você colocar uma função de penalização que promove esparsidade. Você podia comentar um pouco? Acho que vocês não exploraram um pouco isso, né? Não, a gente não explorou nada que tenha a ver com esparsidade aqui. Então, quando você pensa que o seu modelo pode ser esparso e você quer obter um conjunto de parâmetros esparsos, já que tenha muitos zeros, em geral, teria que pensar em outro tipo de penalidade, né? Porque, por exemplo, o laço, que tem essa norma L1, né? Que você força serem zero. Aqui a gente não estava muito preocupado com isso, porque a gente não está pensando em esparsidade. Em princípio, aqui é tudo baixa dimensão, digamos. O K e o D são razoavelmente pequenos nessas abordagens. Então, quando você, para este tipo de modelos, onde você tem uma penalidade somente que considera somente o número de parâmetros, em geral, como regra geral, o BIC é consistente. O difícil é provar que ele é consistente. O BIC é número de parâmetros vezes logaritmo do tamanho da amostra. E em muitos contextos, existem provas de que ele é consistente. E até com penalidades um pouco menores. Ou seja, em geral, você quer que a penalidade seja a menor possível, né?
a menor, dentro das consistências, a menor possível. É isso mais ou menos o que eu considero que é o objetivo. Ou seja, porque se você penalizar demais, você acaba tendo modelos com viés muito grande, né? Subestimados. Mas, basicamente, digamos, o que guia mais ou menos a escolha da penalidade é essa. Você quer uma coisa da ordem, que logaritmo de n, logaritmo do tamanho da sua amostra, vezes o número de parâmetros que você tem em cada espaço. Isso, em geral, funciona bem. Às vezes é difícil de provar que isso é consistente, mas, em geral, funciona. Mais alguma pergunta? Florencio, eu não entendi uma coisa que deveria ser banal. Quando você tinha aquele slide que tinha na rede, que tinha azul e amarelo, eu não entendi o significado do o A22 e o A33. O que significava exatamente? Tinha duas matrizes de adjacência? Isso, então. Mas eu não entendi. Peraí, eu vou passar aqui. Aí, então, exatamente aí. Esse aqui. Então, a matriz de adjacência é a forma de você representar essa rede, né? Ou seja, você está pensando que você observa uma rede, mas como que eu represento essa rede numa estrutura de dados, digamos? Como posso representar como estrutura de dados? Então, se eu tenho... aqui o exemplo que eu coloquei, digamos, essa seria a matriz de adjacência se eu observo somente... vocês estão vendo o meu mouse? Não sei se estão vendo. Sim. Tá. Tá, se eu observo somente os dois primeiros nós, né? Se a minha rede são só esses dois nós e uma aresta entre eles, a matriz de adjacência que eu teria seria essa aqui, porque eu tenho 2 por 2, porque eu tenho dois nós. Ela sempre vai ter 0 na diagonal, porque eu assumo que eu não tenho loops, né? Que a minha rede não tem loops. Então, tem sempre 0 na diagonal. E ela tem 1 nas entradas onde você tem uma aresta. Então, como eu tenho uma aresta entre 1 e 2, eu tenho 1 aqui e ela é sempre simétrica porque eu não tenho arestas com direção, né? Aí, se eu observo 3, quando eu observo 1, 2 e 3, bom, essas arestas não vão contar porque são o 3 com o outro, o 3 está isolado. Então, aí você vê que o 3 não está conectado com ninguém aqui. Não havia entendido o papel do N. Tá. Talvez está um pouco confuso mesmo. Mas eu quis dizer que quando você vai observando mais nós, né, a sua matriz vai crescer. Essa seria como a sua amostra, né? É o tamanho de nós e pronto. Isso, exatamente. Não tinha a ver com o K, o número de comunidades. Não, o N seria o tamanho da amostra e não tem a ver com o número de comunidades, não. Tá legal, tá, obrigada. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Frente. A minha pergunta, Florência, é a respeito da detecção desses grupos nas redes, que eu já trabalhei anteriormente com redes, e eu gostaria de saber se você conseguiu comparar, por exemplo, o algoritmo que vocês propõem, né, para encontrar esses agrupamentos, e os outros algoritmos, se vocês comparam algum tipo de métrica. Existem métricas como, por exemplo, a métrica de modularidade, que ela informa o quanto das conexões estão dentro e entre módulos, né? Ela é uma medida proposta acho que foi por Newman, se eu não me engano. Eu gostaria de saber se vocês chegam a comparar alguma métrica que dá essa medida de fato, esse algoritmo detectou uma modularidade bastante grande e esse uma modularidade muito pequena. Não, aqui, nesse trabalho, a gente não entrou nessa questão porque acho que isso tem a ver, talvez, com os parâmetros específicos. Se eu detecto, não sei, 2 comunidades, né, você quer saber se dentro de cada comunidade os nós têm uma determinada probabilidade, né, de conexão, e entre a comunidade diferente você tem uma probabilidade muito maior ou menor, enfim.
A gente não chegou a avaliar isso, porque o nosso objetivo aqui era exatamente estimar o número de comunidades, porque existe uma grande literatura nessa outra parte, né? Que é exatamente de community detection, você quer saber exatamente quais são as comunidades de cada nó, essas coisas assim. Então, a gente não entrou nesse assunto em particular, porque, bom, o objetivo principal era, digamos, se eu consigo determinar, se eu não souber quantas comunidades eu tenho, eu quero poder saber, e depois eu posso usar qualquer método dos que existem para detectar exatamente as comunidades e essas coisas. A gente não avaliou nada disso, não. Tá bom, obrigada. Tem mais alguma pergunta? Antes de encerrarmos, Florência, você disponibiliza para a gente os slides para pôr na homepage? Pode ser sim. Então tá, depois tá bom. Por e-mail. Eu envio Bom, por e-mail. Agradecemos novamente a Florência. Obrigada. E vamos fazer um breve intervalinho. Vamos dizer que a gente retoma para a Flávia 3h15, tá bom, Flávia? Tá bom, tá bom. Tá bom? 7 minutos, né? Tá. Tomar uma água e tal. Tá? Uhum. Então, tá, muito obrigada. Vou parar a gravação aqui.